Não somos metade em busca da metade. Somos inteiro em busca do inteiro. Se você deixar de ser para caber, não é o seu lugar. Essa frase O Impacto é da minha convidada de hoje do programa de podcast. Ela é atriz, escritora, dramaturga, contadora de história e niteroiense. Eu vou receber aqui hoje para conversar no estúdio de podcast Dani Fritzen. Olá! Muito bem-vinda. Que lindeza, adorei. Abriu com as minhas frases de impacto. Pois é, me marcou muito. Marcou. E eu não conhecia essa leitura, né? Essas frases. Sim. Óbvio que eu entendi o sentido, mas a metáfora é muito rica. A metáfora é... E eu vejo que nas suas obras, inclusive na peça, daqui a pouco a gente fala sobre esses detalhes, ela está muito presente, né? É uma verdade que para você é importante de ser propalada. Então eu falei, vou começar o programa com essa frase que me marcou muito. Me arrepiei. Maravilhoso. E olha que não foi a sua boca falando, foi a minha, né? Muito bom. Dani, quero te agradecer pela presença. Nos conhecemos num evento no mês passado. E quando a minha palestra sobre sabotadores acabou, né? Você foi uma das primeiras pessoas que eu conheci ali, conversando na mesa, falando, Fábio, isso aí faz coro com as minhas obras, né? Com o meu curta que eu tô lançando, com a minha peça de teatro. E a conversa foi tão fluida, e eu quero contar para você um spoiler, o meu videomaker. Ele estava lá no dia, fazendo a cobertura, e eu saí do palco, né, da palestra, com o microfone ligado. Sim. E ele, de longe, viu a nossa conversa e deixou o áudio ligado para ele escutar. E falou, Fábio, foi tão legal a conversa. Olha. Você não quer, de repente, entrevistá-la? Você não quer conversar mais com ela? Que bacana. E a conversa veio para cá hoje. Que lindo, né? Adorei. Transcendeu, né? A gente poder conversar. E você me falou uma coisa que é o seguinte. Essa mensagem tem que alcançar mais pessoas. Isso aí. E esse podcast é para isso. Muito bom. Dani, pelo que eu descobri, são 11 livros publicados. Sim. São 4 peças teatrais que você redigiu e que você atuou. Sim. Mais recentemente, um curta-metragem, e aí estamos chegando bem perto do momento presente. Agora escrevendo um longa. Sim. Muita coisa pra gente falar aqui hoje do seu trabalho, da sua história. Muita coisa. Muita coisa. Podemos começar então? Podemos começar. Então vamos lá. Quero fazer o seguinte. Tem uma frase sua que diz que enquanto estamos desencaixados, tudo fica desencaixado. Tudo fica fora do lugar. Sim. Eu queria começar sobre isso. Essa frase do tá desencaixado deu nome até à sua peça, né? O que é o desencaixado que você tanto aborda pra gente poder começar a nossa conversa de hoje? Desencaixado tem a ver com o quê? Desencaixado, para mim, tem a ver com a essência. Eu acho que a gente se encaixa quando a gente descobre, a gente consegue descobrir a nossa missão de alma, a nossa essência, e a gente entrega para o mundo aquilo que a gente veio entregar na sua maior potência. Então, enquanto escritora, eu escrevo muito aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que me transborda, aquilo que me machuca. Eu trago isso para a literatura, eu trago isso para o teatro, eu coloco isso na tela, né, agora no cinema, para alcançar mais pessoas através do audiovisual. E, na verdade, a arte tem esse papel de colocar luz sobre isso, né? E quando eu falo desse desencaixe, é porque às vezes a gente está tão desencaixado e a gente acha que a gente está num lugar de conforto. E é um lugar de conforto extremamente desconfortável. Então, o fora da caixa é um lugar que eu costumo até dizer assim, porque a gente tem muito essa tendência de falar, o outro me colocou nesse lugar. Não, eu me coloquei nesse lugar de desencaixe. E por que eu me coloquei nesse lugar de desencaixe, né? Por que eu estou desencaixada? E aí eu acho que essa busca pelo autoconhecimento, esse mergulho nessa essência, é que traz essas respostas. A gente começa a olhar para dentro, a gente começa a perceber que existe um lugar um pouco mais confortável para a gente estar quando a gente encontra essa essência, o que a gente veio entregar. Eu lembro que, quando eu falei na palestra sobre autossabotagem,
eu apresentei algumas razões, alguns tipos de sabotadores. E o primeiro foi sobre os referenciais da infância. E eu acredito que a criança tem uma essência muito clara para quem observa. Mas ela simplesmente está vivendo. Mas talvez seja o mundo adulto que vai dizendo: isso não pode acontecer, você tem que fazer isso. E a criança pode, aos poucos, ir perdendo essa essência. É por isso que você escreve para a criança, essa busca por reconhecer a essência, que para a criança está lá presente. Mas para ela poder continuar dando vazão, a razão pela qual você escreve para a criança, que é o início do seu trabalho, né, nessa nova fase sua, tem a ver com o quê? Qual foi o motivador para você escrever para a criança primeiramente? Antes de chegar nas peças, vamos lá com calma. Vamos com calma. Na verdade, quando eu comecei a escrever, eu estava resgatando a minha menina, né? Eu estava trazendo a minha menina, contando a história dessa menina que queria ser vista nesse lugar diferente, porque eu me sentia diferente. Eu via o mundo sobre um outro olhar e eu tinha que me encaixar, né? Eu tinha que me encaixar num padrão, talvez, né? Que é de certo jeito. E eu não me encaixava muito. Eu falava: gente, como que eu posso me mostrar do jeito que eu sou? E aí, através da literatura infantil, eu fui encontrando esse caminho, né? De contar essas histórias, de falar desses personagens, de enxergar, poder acessar a criança nesse lugar, né? Inteiro. Então, a literatura infantil me trouxe... Eu falo que a arte me salva todos os dias, porque quando eu escrevo, eu tô encontrando com a minha menina, eu tô encontrando com tudo aquilo que me incomoda, com tudo aquilo que faz sentido para mim. Então, o processo de escrita, ele passa muito pela Dani, né? E para ajudar outras pessoas que estão construindo aí, e a criança principalmente está construindo o seu ser, né? Então eu quero poder contar essas histórias, apresentar para eles personagens que enxergam um mundo talvez um pouco diferente dessa menina que enxergava. Na nossa conversa, nessa semana inclusive, né, prévia, para os últimos detalhes do podcast, algumas obras suas me chamaram muito a atenção, né? Eu sei até que eu te perguntei as preferidas, a gente pode daqui a pouquinho mostrar, até queria mostrar a foto que nós temos aí com você, com seus 11 livros. Eu e meus 11 livros, meus filhos. E me causou, aliás, além do Rafael e da Luísa, né? Então são 13. 11 livros e 2 filhos humanos. Sim, 2 filhos maravilhosos. E eu me senti, né, ao entrar em contato com alguns livros seus, num ambiente justamente de esperança, né? De semear o meu futuro, de poder ser quem eu sou. É muito sobre isso, né? Na linguagem infantil... para ela conseguir se descobrir, para ela entender alguns princípios da vida, para ela não entrar numa caixa que não seja a caixa que não cabe bem para ela. Interessante, né? Agora há pouco tempo eu fiz um estudo do meu trabalho, né, com uma profissional, e nós descobrimos que, de fato, o Fora da Caixa começa nas minhas obras literárias para criança. Quando eu apresento esses personagens diferenciados, né? Esses personagens que enxergam esse mundo que eu quero ver, que eu quero apresentar. Então, de fato, o Fora da Caixa começa ali. Então, eu quero falar para essa criança que está começando a construir o ser dela, que ela pode entregar aquilo que ela vem entregar para o mundo, ela não precisa ser cerceada. Ela pode descobrir... Não tem só um padrão, né? Não tem só um padrão. Aliás, o Bento, Vento, Bia, Ventania, é muito sobre isso, né? Tá lá o Bento mais circunspecto e tá lá a Bia... né? Sim. Veloz e movimentada, e todos os dois ali representando polos opostos, uma personalidade, podem contribuir com o seu eu para o mundo, né? Com o seu gift, com o seu talento para esse mundo. A gente acaba vendo, tem até um livro de uma autora muito famosa chamado O Poder dos Quietos, é uma norte-americana, tem um TED dela muito acessado na internet, onde ela fala sobre isso, que o culto hoje é a pessoa que se comunica bem, que fala bem, como se o quieto, o introvertido, não tivesse como agregar ao mundo. Então você tem que ser o falante, tem que chamar a atenção. Se você não é assim, você não serve. Então acho que o jovem, a criança especialmente, nasce assim: caramba, eu tenho que encontrar o padrão, e existe um. Sim. Mas não pode ser o meu, né? Porque tem que ser o padrão do Rafael, do fulano, do Beltrano, do Ciclano, e não pode ser
E tem essa coisa mesmo, né, desse padrão imposto, né? E o Bento, Vento, Bia, Ventania conta a história de 2 irmãos gêmeos, né? Então, que nasceram da barriga da mesma mãe e cada um do seu jeito. E aí, o Bento é vento porque ele é mais devagar, ele tem outro tempo, ele é mais lento. A Bia é ventania porque é agitada. E aí, como o Bento contribui para a Bia e como a Bia contribui para o Bento. Né? E aí essa mãe vai costurando essas histórias com esses filhos, e o Vento se torna também um personagem. Legal. Que o Vento fala muito sobre movimento, tempo, né? E ele se torna um personagem desse livro, dessa história também. E é uma história que eu particularmente, assim, gosto muito. Tanto que coloquei no teatro, virou uma opereta. Essa foi uma que virou, essa foi, né? Essa eu adaptei para o teatro, virou uma opereta. Em 2018 nós fizemos uma temporada no Teatro Municipal de Niterói. E agora eu tô fazendo uma remontagem do espetáculo, e a gente provavelmente deve estrear aí ou esse ano ou início do ano que vem. Mas que legal, né? E vou trazer esse espetáculo de volta. Porque na forma de história, e isso vale para adulto também, na forma de um conto, é o lúdico que ensina, né? Sim. Não é uma coisa assim, entenda o seguinte, tem comportamento, tem padrão, tem personalidade. Não é isso. A pessoa se vê no exemplo do Bento ou da Bia, né, de quem é mais agitado e quem é mais calmo, e ela se identifica ali de forma lúdica, né? Sim. Né? Não, então, e a literatura infantil, eu acho interessante que as pessoas pensam, a literatura infantil é uma coisa infantilizada. Não. Para os adultos também tem muita serve mensagem. Muito. O quê? E esse espetáculo meu, no final, os pais vinham me abordar, falar, nossa, eu me vi na Bia, eu me vi no Bento, eu me vi muito nesses personagens. Então isso é muito bacana, né? Quando você resgata até esse menino, essa menina que tá escondido. Que tá escondido. E que de fato a gente tem que toda hora acessar, né? Porque a gente tá construindo aí esse ser. Então, eu acho que quando esse pai e essa mãe vem me dar esse feedback, eu me sinto, falo, bom, tô no lugar certo, tô fazendo. O pai e a mãe levam a filha na sua peça, mas se curam, né? Ou se identificam. Eles se identificam, né? Aliás, você me falou isso quando a gente acabou a nossa conversa lá no primeiro dia que a gente se conheceu. Você falou assim, Fábio, como a menina ferida, ela é presente na nossa vida até hoje, né? Os comportamentos até hoje rodam da menina ou do menino que foi ferido lá atrás, né? Então... É porque a gente escuta tanto na infância, isso não pode, isso não aquilo. Então, assim, a gente vai virando um padrão mesmo. Você vai sendo moldado. Eu, por exemplo, quando era pequena, ouvi muito, você é muito exibida, porque eu sempre gostei de contar história. Eu ia pra frente do palco. E esse padrão de você é muito exibida me acompanhou por muito tempo. Esse sentimento de negativo nisso, né? Tem uma conotação negativa. Não é assim, nossa, como ela é. Não, é pelo contrário. Você é muito exibida, ou seja, menos. Diminui. Exatamente. Entra aí nessa caixa aí. É isso. E como isso me acompanhou durante um bom tempo, e aí a gente vai se moldando, e quando a gente acessa essa menina, esse menino, quando a gente acessa esse interno, né? Essa busca por esse autoconhecimento, a gente descobre como tem padrões limitantes ainda que nos moldam. E você na sua palestra falou isso me chamou muita atenção, como é na infância que isso se forma. E de fato, é ali quando o pai fala isso não pode. E às vezes a gente, até como pais, eu sou mãe, a gente tem que ter um cuidado muito grande para não cercear os nossos filhos. Nossa, foi a minha principal dificuldade, quer dizer, desafio com a criação do Noah. É meu primeiro filho, porque eu queria dar um certo direcionamento a ele, mas eu falei, eu não posso ficar dizendo não, porque senão eu vou estar impedindo dele descobrir o mundo, descobrir a si mesmo. Exatamente. E aí, como a gente percebe, né, que os adultos castram, limitam, cerceiam as crianças. Isso no futuro, essa criança não trabalha, não se dedica, não é criativa, porque ela foi tolhida. Exatamente. Quando ela chegou. Exatamente. E ali você percebe que às vezes é uma fala que leva a vida inteira, né? Que a criança leva a vida inteira e não consegue, como profissional lá na frente, talvez despertar ou conseguir acessar esse seu maior potencial. Não tá dentro dela, mas foi aniquilado. Exatamente. E é uma pena, mas a gente é uma linha muito tênue e a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque você tá educando. Senão vira permissividade também. Exatamente. Né? A linha é muito fina, né? É muito. É muito fina. Então eu acho que a arte entra aí, a literatura infantil entra cumprindo um pouco esse papel, né? De talvez de uma maneira lúdica falar desses assuntos, né? Falar desses lugares, o que te cabe, o que não te cabe, de forma criativa, de forma encantada, né? Então eu acho que eu apresento esse universo encantado para eles e possibilito acessar esse mundo aí, essa janelinha
para esse mundo que eles, de repente, podem descobrir aí. Um mundo além daquilo que se diz é possível, não é possível. Em falar em olhinhos brilhando, né? Você não só escreve, como você vai a campo contar essa história. Sim. A gente tem algumas fotos do seu acervo, lindíssimas as fotos, tanto do ponto de vista da qualidade da imagem, quanto do que vai se ver, né? Eu queria que a gente olhasse essas fotos aqui juntos agora, que são as fotos suas como contadora de história, né? Você com as crianças. Onde é isso? Olha, gente. Dani, diz pra mim, né? Você vai nas escolas, como é que funciona esse processo de você não só ter a obra, mas você contar sobre ela, você encenar sobre ela, você narrar ela ao vivo e a cores para as crianças de Niterói, é isso? Sim. Eu criei um projeto itinerante, A Leitura é uma Aventura, que é um projeto que leva a leitura, a literatura, música para dentro das escolas. Às vezes eu também tiro as crianças das escolas e levo para bibliotecas, espaços públicos, que eu também acho muito importante essa questão do pertencimento. Ocupar né? espaço, né? De ocupar espaços. E esse é um projeto, tô de férias na escola, é um projeto dessa gestão do Rodrigo Neves. Era fora da época de aula isso aí, quer dizer... Fora da época de aula. Janeiro, julho... Foi em janeiro, nas férias. Legal isso, hein? E aí eu levo um pouco das minhas histórias, eu conto 4 histórias minhas, e no final as crianças recebem o livro de uma das histórias que eu contei. Então não só eu estimulo a leitura, como eu também possibilito a criança levar esse residual para casa, levar esse livro para casa. Porque eu ficava muito incomodada de estimular o hábito da leitura e depois a criança vai para casa com o quê? Né? Vai lá, lê sim. Lê o quê? Lê o quê? E aí eu montei esse projeto meu, né? A Leitura é uma Aventura, justamente para possibilitar essa contação de história e no final deixar esse residual, para que a criança possa continuar essa história em casa. Esse projeto é só em escola pública? Esse projeto ou não, escola pública não escola pública particular, eu também faço em praças públicas. Eu gosto muito de levar a leitura onde a leitura não chega, de acessar esses lugares. E aí quando eu chego às vezes assim numa comunidade, num lugar de uma dura realidade, né? E quando eu monto esse lúdico e cria essa egrégora de... É um espetáculo, né? É um espetáculo. E assim, eu vou te falar, eu não levo muita coisa, tá? Porque eu crio com eles essa ambientação. Eu trago eles pra dentro desse universo através... Eu levo meus bonecos, né? Eu tenho um músico que vai comigo, o Renato Badeco, que faz a apresentação. E aí eu levo objetos, eu convido eles a participarem dessas histórias. E de repente, quando eu percebo, eles estão ali completamente submersos comigo, nesse universo mágico, e eles não querem nem me deixar embora. Quando termina, eles vêm me dar os abraços mais apertados, eu recebo as mensagens mais lindas, e eu faço questão de olhar assim nos olhos deles e vejo como isso é importante, né? Uma semente de luz, né? Uma semente de luz. Teve uma vez que eu estava fazendo uma apresentação numa escola pública, tinha umas 150 crianças. Às vezes a escola traz todas as crianças, aproveitam que eu vou e falo, pode botar todo mundo? Eu falei, pode botar todo mundo. E aí, assim, é impressionante. Quando eu começo a contar a história, é um silêncio. E aí eu vou passando no meio deles e vou olhando nos olhinhos e os personagens. Aí quando terminou a apresentação, é um zum, zum, zum. Eu distribuo a minha poeira de estrela. E aí é aquela festa. Aí tinha uma menina lá atrás com a mãozinha levantada. E aí eu via que ela queria falar. E aí a professora falava, não, agora não é hora disso. Não, deixa, porque tá muita confusão. Eu falei assim, eu vou aí falar com você. Aí eu fui lá atrás, olhei, abaixei assim, pertinho dela. Ela falou, não, eu queria te dizer que eu também invento histórias. Eu tenho um livro na minha casa, um caderno, que eu escrevo as minhas histórias. E eu me vi muito em você hoje aqui. E aí foi tão emocionante pra mim, né? Porque naquele momento, aquela menina teve uma escuta. E aí me veio a minha menina. E eu falei, gente, quantas vezes eu quis dizer que eu inventava histórias, que eu criava esse mundo paralelo e eu não tive essa escuta. Então, como é importante você perceber quando você está fazendo esse movimento, você perceber. Às vezes eu estou contando histórias, tem crianças autistas que passam no meio da minha contação de história. Eles participam, eles me abraçam e eu convido eles a isso, eu faço essa inclusão. Então, assim, é muito bonito porque cada escola é de um jeito. Sim. E
eu aprendo muito com eles. E, assim, é um trabalho para mim muito especial. Eu me sinto, assim, para mim é um trabalho divino. Sim, de luz, trabalho divino, pra de muita luz. contratar esse tipo de serviço é pelo seu Instagram? Tem algum... Pelo meu A gente Instagram. vai deixar aqui na descrição desse vídeo esses contatos para pessoa que tem interesse, diretora de escola, pedagoga, né? Tanto de escola pública, como você falou, Escola particular. quanto escolas particulares de Niterói, e não só Niterói, né? Enfim, da região. Sim, né? Bienal do Livro, Bienal. participo de feiras literárias, já participei da Flip com esse trabalho, já fui para fora, fiz em Portugal, nas bibliotecas do Porto, de Lisboa, esse trabalho literário também. Então é um trabalho assim que rompe fronteiras. Faixa etária? Olha, eu costumo dizer que é de 0 a... Porque assim, eu apresento a leitura. Então, às vezes, tem bebezinhos. 4, 5 meses, 6 meses... ali olhando, participando. Cada um faz a sua leitura. Cada criança, claro, de acordo com a sua faixa etária. Maturidade, né? Faz a sua leitura. Cognição. Então, é uma apresentação da leitura mesmo. Uma apresentação desse universo mágico. Encantado. E essa fase precisa... disso para poder ter esperança, especialmente quando tem uma realidade muito difícil na sua própria moradia, né? Sim. A minha sogra é diretora de escola e ela fala de aluno que chega sem uniforme molhado, uniforme sujo. Então, assim, a escola é um ambiente, de repente, de oportunidade, de melhoria, de caminho. E esse trabalho nessa escola é mais uma semente nesse sentido, né? É uma semente para mim, uma semente muito fértil. Fértil. Muito fértil. Até a pandemia, pelo que a gente conversou, Dani Fritzen era da educação aí infantil, da literatura infantil. E você me conta que, próxima à pandemia, alguns fatos acontecem e você então decide ir para o mundo dos adultos. Ainda que o adulto tenha dentro de si essa criança. Sim. A saudável e a ferida, né? Aquela que ainda sonha e aquela que, lamentavelmente, deixou de sonhar. Eu que treino adultos, que trabalho com adultos, quantas vezes eu não escuto... depois de um evento, essa frase. Nossa, eu queria tanto ser tal profissão. Sim. Queria tanto fazer. Será que ainda é tempo? Então eu vejo que é a criança dela que está lá sofrida por o que ela não viveu. Mas eu queria saber de você, né? Quais foram as motivações, primeiro, para essa mudança de posicionamento? Ou seja, não que você tenha aberto mão desse posicionamento, Sim. mas a sua entrada, né? Tanto no teatro quanto no cinema, em obras para adultos. Se deveu a que fatores, o que impulsionou e como foi essa transição, ainda que a essência seja muito parecida? Queria que você divulgasse um pouco mais sobre isso aqui, as razões, motivações e como é que foi esse processo de ingresso nesse mundo adulto, porque você já vinha há muito tempo, né? São 11 obras no mundo infantil. Sim, eu sempre quis escrever, né, para adultos, e aí comecei meu processo com a literatura infantil e eu passei por um processo pessoal, né? E como, na verdade, eu acho que tudo que acontece na minha vida me inspira um pouco e eu tenho essa observância sobre a vida, às vezes uma história que eu escuto, né, de uma amiga ou de uma pessoa conhecida, isso tudo me inspira. E aí eu pensei, bom, vou pegar esse processo meu, o que eu tô vivendo e vou traduzir isso em palavras, por que não? Então, comecei a escrever durante a pandemia, esse espetáculo adulto, né? E aí convidei um amigo meu, que é ator, diretor, para ler, né? Com muito medo, porque a gente, para entregar uma história para o mundo, não é simples, né? Você mesmo se cercia um pouco, você fala, será que tá pronto para entregar? Será que essa medida, né? Que medida é essa? Toda nova obra gera no seu criador uma grande dúvida, né? Uma grande dúvida. Tem várias biografias, eu conto isso muito, porque um tipo de sabotagem muito comum para o ser humano é a busca pela perfeição. Sim. Especialmente quem é artista, né? Quem é escritor, quem está apresentando uma obra-prima. E o medo do julgamento é a razão que motiva esse perfeccionismo. E tem várias biografias de engenheiros, né, dos anos 50, 60, que optaram por se suicidar antes do lançamento das suas obras. Nossa! E o achado que tiveram das cartas e diários após a morte era justamente isso. Eu sou um fiasco, vai cair o viaduto, vai cair o prédio, vai cair a ponte. Na época não existia o computador como há hoje para validar cálculos. Então aquele criador ali daquela obra ia ser possivelmente excomungado, né? Óbvio que não existiria mais a lei do talião, que era olho por olho, dente por dente. Então, no passado, se uma casa caísse de um engenheiro e morresse o filho do dono, tinha que matar o filho do dono, o filho do engenheiro. Era assim, né? Nossa, então, hoje não era mais assim.
Mas o medo do erro, especialmente em quem criava algo vanguardista, é muito relatado pela literatura. Você vai ver várias biografias de artistas, plásticos, pintores, autores, engenheiros e arquitetos, e o medo é sempre esse. Então eu entendo que você também tinha, numa sua proporção, Sim. esse medo aí da exposição. Até porque era um novo posicionamento, né? Exatamente. Talvez lançar 10 obras, 11 obras, 12 obras é uma continuação de um posicionamento muito firme. Agora, agora o mundo adulto. O mundo adulto, né? Você fala na sua palestra sobre os sabotadores, né? Uhum. E nós somos o nosso sabotador principal, né? Então, assim, a gente se sabota muito nesse lugar, assim, de não vou dar conta, não vou entregar, será que eu vou conseguir? Será que, né, tá do jeito... Porque a gente tem mesmo esse julgamento, esse pré-julgamento, né? Muito... Feroz, muito né? feroz. Sarrafo muito alto, né? Sarrafo muito alto. E eu achava que, bom, será que tá bom? Será que não tá bom? Aí entreguei para esse meu amigo, o diretor, ler. Ele falou, adorei. Vamos montar. Aí eu escrevi na Lei Aldir Blanc, na época, né? Escrevi, transformei tudo em dramaturgia, né? Para o teatro. Esse texto todo que eu praticamente foi um diário para mim. Eu escrevi ali através das minhas dores, do que eu precisava falar para o mundo, do que eu estava sentindo, daquilo que me transbordava, do que eu via também, outras pessoas passando, vivendo, enclausurada, né, nesse ambiente fechado, em casa, porque aí eu pude de fato olhar para dentro. Todo mundo, né? Literalmente mundo. Agora é todo mundo, né? A gente tem a tendência errada no ser humano de generalizar as coisas. Sim. Todo mundo tem Fusca, todo mundo usa branco, todo mundo tem iPhone. Mas no caso da pandemia... Sim, foi demais. Se não foi todo mundo, foi o mundo todo. Não, e aí é isso, o mundo silenciou. Conspirou, né? E de repente, né, o meu processo de escrita acontece muito. Outro dia eu estava conversando isso com você, de madrugada, quando silencia, né? E o mundo silenciou. E aí era um silêncio na rua, né? Era um silêncio. Não tinha agenda de reunião. Até começar aquele movimento dos online, levou um mesinho ali, dá 15 dias. Então ficou um silêncio mórbido, né? Terça-feira aparecia domingo, quarta-feira aparecia domingo, eu morava no Engar na época, aqui em Niterói. Não passava nada na rua, no máximo um gato andando e o tufo de pelo dele, assim, era uma coisa assim. Era assustador. Era ir pra farmácia, no hortifruti e casa. Cena de filme. Cena de filme de... cena de filme. Cenário de guerra árida, sem ninguém na rua. Toque de recolher. E aí, nesse processo todo, né, de silêncio extremo, eu fiz esse mergulho pra dentro. O sussurro interno fez barulho. Nossa, o silêncio gritou. E aí eu falei, bom, agora tá na hora. Aí comecei a escrever. E aí eu buscava lugares na natureza, assim. Às vezes eu ia pra uma beira de uma praia, olhar o horizonte. Gosto muito de escrever na natureza também. Me transborda demais. E aí eu ia, às vezes, no Campo São Bento, sentava ali sozinha, escrevia um pouco. E fui fazendo esse processo, fui escrevendo de pouco em pouco. Juntei isso tudo. E aí ele leu, falou, Dani, vambora. Eu escrevi na Lei Aldir Blanc, na época. Nós passamos, e aí eu fiz a montagem do Frágil Fora da Caixa, Isso que eu ia perguntar, vamos lá, agora da história. É uma mulher, Ana, e o nome da peça é Frágil Fora da Caixa. Tem até uma foto sua aí dentro da caixa, né? Tá a Ana aí dentro. Agora vamos expandir um pouco mais. Narra um pouco essa história pra gente entender sobre quem é essa história, né? Você falou do tempo do autoconhecimento, né? De poder escutar o barulho interno. E muita gente se sentiu, então, oprimida. Aliás, foi recorde mundial de divórcios. Sim, né? muita Inclusive, coisa. em países como China, beirou 50%. É uma coisa impactante demais, porque talvez pessoas estavam podendo se olhar, se escutar. E às vezes, quando você para se escutar, é insuportável a narrativa da sua própria vida. Algumas pessoas fizeram mergulhos profundos mesmo, né? Aconteceu isso com Não tinha jeito. Não tinha como. Não tinha jeito. E a Ana é essa personagem, essa mulher 40 a mais, que de repente se vê de frente para sua casa nova, com as suas caixas. E aí ela começa esse processo de autoconhecimento e ela começa a se revisitar muito profundamente. E as caixas são as metáforas, né? São metáforas e ela vai aos poucos se descobrindo, se encontrando nesses lugares. Essa cena da caixa, né? Que a gente mostrou a foto Essa antes. foto é no teatro? Essa foto é no teatro... Essa é no Teatro Municipal de Niterói. Você foi no Teatro Municipal que você falou? Aonde mais? Fiz Teatro Municipal de Niterói, fiz Teatro da UF, fiz Sala Nelson Pereira dos Santos, aqui em Niterói. Passei por esses 3 teatros e fiz Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro.
Uma temporada também. E essa cena é uma cena que mexe muito com a plateia. Porque ela entra nesse lugar apertado e ela começa a ficar com muita falta de ar. E aí eu percebo as pessoas na plateia muito incomodadas, né? Porque vai faltando ar. E ela fala, por que você entrou nesse lugar? Não, porque você me disse pra entrar. E ela fica nesse lugar desconfortável, né? Arrumando uma forma de ficar ali. Ela vai se ajeitando, ela vai se... E faltando ar. E eu vejo as pessoas na plateia se mexendo, muitas emocionadas, se vendo nesse lugar, né? Percebendo o que para elas é desconfortável, né? Cada um pode ser o seu relacionamento, o seu emprego, o seu bairro de moradia. Sim. E aí eu, quando escrevi o espetáculo, eu ficava pensando, a Ana vai conversar com quem? A Ana vai conversar com a cabeça dela. Para não ser um monólogo. Porque eu falei, gente, eu conversei com a minha cabeça durante a pandemia muito, assim, eu converso muito comigo mesma. Uhum. E eu falei, eu vou criar esse alter ego, eu vou criar ela conversando com ela mesma, ela se indagando, ela mergulhando profundamente, e ela vai visitando essas caixas, né? Ela vai visitando a infância, ela visita a espiritualidade, ela visita as amizades, esse lugar de trabalho, e aí ela vai começando a se encontrar, né? A se descobrir num outro lugar. E aí, esse momento da caixa, ela sai, e aí ela percebe que existe vida lá fora, né? E aí eu convido, eu falo muito sobre o espetáculo no final, a gente às vezes faz bate-papo, e eu falo muito para as pessoas que esse lugar de desconforto que parece confortável, como a gente falou no início do nosso papo, não é um lugar que nos colocam, é um lugar que a gente se permite ficar. E às vezes por muito tempo. E aí existe um processo de cura, né? Até de se perdoar por ter ficado, às vezes, num espaço que estava te machucando ou que não estava confortável para você. Mas às vezes você precisa desse tempo de casulo para se descobrir borboleta, né? Para sair dali. Então, assim, eu acho que todo o processo é válido, né? A gente não precisa também se julgar demais. E no espetáculo, a Ana, o tempo todo, ela se visita e ela fala sobre isso. Tem um momento do espetáculo que ela fala sobre a maternidade, sobre a culpa da maternidade. E aí eu vejo que eu acesso muitas mulheres nesse momento também. Que é uma culpa latente da mulher, né? Porque é uma culpa latente. Não sou boa o suficiente, não fui mãe o suficiente. Não eduquei do jeito que deveria. Então, assim, é um espetáculo que fala mesmo muito pro feminino, mas também pro masculino. Eu, no Cândido Mendes, no final do meu espetáculo, eu tive um homem me esperando muito emocionado. E ele me abraçou e falou, eu sou a Ana da sua história. E aí ele se viu muito nesse lugar dessa personagem, né? E as mulheres se veem muito na Ana e falam, eu queria ter a coragem da Ana. E eu falo, tá tudo dentro de você, né? Aí algumas até falam que a gente sai do seu espetáculo, a gente vai para um barzinho para conversar, para falar, porque a gente não consegue nem ir para casa, a gente precisa falar sobre aquilo. E já manda o WhatsApp pro terapeuta para marcar a sessão na segunda-feira, né? E aí eu achei muito interessante que de repente eu percebi que tinham terapeutas indicando o meu espetáculo. Aí, viu? É curativo. E aí eu falei, gente, olha que louco isso, né? Eu com medo de entregar isso pro mundo, né? Isso tava tão pulsante em mim e eu entreguei e de repente eu comecei a ver que outras pessoas se identificavam com aquilo que eu estava fazendo, com aquilo que eu estava dizendo, e que a minha arte estava colocando luz sobre algo muito importante, que era esse mergulho para dentro e essa reconstrução desse ser, né? Que sempre há tempo. Sempre é. Para você se reconstruir, para você se refazer. Porque eu ouvi muito, assim, no meu processo de mudança, eu passei um processo de mudança muito grande, que depois dos 40, já deu, né? Vai mudar agora. Mas essa fala é dos outros, né? É dos outros. Né? E, gente, sempre há tempo de mudar. Sempre há tempo de você descobrir algo novo, de você se descobrir melhor em algo que você faz. E, assim, a Ana fala muito do relacionamento também, né? Da relação homem-mulher, tem muito no espetáculo. Mas, por exemplo, quando eu escrevi o curta, que é um recorte do espetáculo, eu já não coloquei tanta luz sobre as relações. Eu coloquei mais luz sobre esse recomeço dessa mulher que está se redescobrindo. Então, o curta tem poesia. A Ana acessa esse lugar dentro dela, sabe? Ela acessa essa menina, essa infância. Ela se descobre nesse novo lugar que ela está chegando, que é essa casa nova.
essa casa nova dentro dela, né? Uma coisa que você falou agora que me chamou a atenção, que é até uma frase que eu uso em eventos, né? Do Jean-Paul Sartre, né? O inferno são os outros. E ninguém, de fato, colocou essa pessoa, essa mulher ou esse homem, né? Quase nunca, dentro dessa caixa por pressão. Claro, tem casos de coerção, de agressão, a gente sabe disso. Algumas localidades mais que outras, mas em geral, na maior parte dos casos, a pessoa que vai se permitindo ficar nessa caixa. Então, ela não trabalha, ela não vive o que ela quer, não tem o parceiro que ela gosta, não mora onde gosta, enfim. Mas dentro dela é que está a decisão de romper. Mas nem sempre é fácil, porque vai ter que encarar o julgamento, a opinião do outro. Então, fica mais fácil apontar o marido como o algoz, né? O pai, a mãe. A minha esposa participou há um tempo atrás de um encontro de mães. E nós acreditamos que seria um encontro para falar sobre a relação da maternidade. Quando ela me encontrou, 2h30 depois, ela falou: Fábio, eu fiquei impressionada porque todas, ou praticamente todas as mulheres usaram aquele espaço para falar mal dos maridos. Olha... E ela pensou: cara, o que eu poderia falar mal aqui do Fábio como marido? Ela falou: cara, que ele coloca a caneca às vezes na geladeira com leite assim sujo, aí fica a marquinha. Porque é a única coisa que ela falou que veio à cabeça dela. Então, assim, duas coisas que acontecem ali, né? Primeiro, uma alimentação de que o inferno é o marido, que o inferno é o outro, e eu não posso fazer nada com isso. E a perda de foco em si. Sim. Tá olhando para o outro. Assim como talvez, aí volta com a infância, eu falo muito isso em treinamento, ela passou a vida dominada pela mãe, pelo pai, pelos princípios familiares e não pôde ser quem ela queria ser. E aí, quando ela vira uma adulta, ela continua sem saber como agir, porque ela foi tolhida. Sim. Então, essa libertação dessa criança, seja dentro da adulta, sim, ou dentro do adulto, vai acontecer, ou pode acontecer numa idade mais ou menos avançada, mas ela permite alcançar a real identidade. Exatamente. E o inferno não é o outro. O outro é só um cadeado que eu mesmo fechei. Eu que fechei aquela chave. O outro é só a pessoa que tem o nome. É Daniel, Pedro, João, Maria. Não é a pessoa. Não, e a gente é muito criado, né? A sociedade, né? Coloca muito isso pra gente, que a culpa tá sempre no outro, sempre, né? Você tá sempre... É uma expectativa. É o chefe que não presta, o professor que não serve, o marido, exato, o filho... Nossa, meu filho não vale nada. E as pessoas passam um tempo falando mal dos outros, quando na verdade tudo começa e termina na gente. E quando você descobre isso, né? Que agora eu vou voltar a falar, nós não somos metades em busca de outras metades. Frase linda, vamos lá. Nós somos inteiros em busca de nós. E quando encontramos a nós, encontramos alguém inteiro para nós. Então, na verdade, assim, essa inteireza do outro, ela acontece quando eu descubro a minha. E aí eu vibro e atraio alguém inteiro para mim. Quando a gente fica buscando o chinelo, aquelas metáforas, né? Isso aqui da frigideira, não sei o que, do chinelo, um sapato que cabe no meu pé, meu Deus do céu, né? Os opostos se atraem, né? Como a gente escuta isso, os opostos se atraem e se odeiam depois, né? Meu Deus do céu. Absurdamente. Então, assim, eu costumo dizer que as pessoas falam, qual é o segredo? O segredo é o mergulho para dentro. Quando você se descobre inteiro, né? E se preenche, né? E se preenche, é o amor próprio. É você se amar. Você não tem condição de amar ninguém se você não se ama. Você não tem condição de enxergar o outro se você não se enxerga. Então, essa coisa do externo, que a gente fica o tempo todo, são subterfúgios que você vai arrumando para você mesmo, para talvez você não tomar uma decisão que tenha que mudar uma vida, né? Que tenha que mudar uma estrutura que talvez você tenha criado, né? Eu me separei... O poder aquisitivo, às vezes, cai assim, não, vou perder meus benesses, né? Sim. Não quero parar de viajar para os Estados Unidos. E aí é muito interessante, porque aí você bota a culpa. Ah, não, eu tenho filhos. Ah, não, eu tenho... Sempre tem alguma desculpa, né? E às vezes esse lugar... E às vezes as pessoas, elas se tornam tão mais inteiras quando saem dessa relação, que às vezes não está contribuindo nem para um nem para outro. E às vezes é uma coragem que um tem de tomar uma atitude, de no mínimo, conversar. Exatamente. Com quem seja. Olha, não tá legal. Exatamente. Não dá pra seguir assim. O que tá acontecendo? Às vezes a pessoa até toma um choque, né? Sim. Eu lembro de uma história de um terapeuta me contou uma vez que um jovem, ele se percebia homossexual. Era um rapaz. E ele ia na terapia e falava, não, meus pais não me veem, não sabem que eu sou, eu não conto, eles não entendem, não vão entender se eu contar e tal.
E ele foi mapeando aquela história toda e falou: esse rapaz precisa ser visto. Ele quer ser visto. E ele chamou os pais e falou: ó, sem o jovem presente, ele tem uma coisa importante que ele quer compartilhar com vocês, tal, tal, tal. E aí ele acabou, na aproximação com a família, contando: olha, é o seguinte, ele vai contar a vocês que ele está inclinado hoje para, né, orientação homossexual. E a mãe falou: mas é absurdo, eu não concordo, não. E aí o terapeuta preparou essa família para fazer o seguinte: tudo bem, vocês não precisam concordar, mas vocês podem aceitar. Exatamente. Com esse preparo, no dia que o jovem contou para eles, a família falou: tá bom, a gente não concorda, mas a gente aceita. Em pouco tempo ele falou: não quero mais isso para mim, não. Olha! Voltou a ser hétero. Meu Deus! Normalmente. Ele só queria ser visto. A busca ali pela homossexualidade, assim como pessoas que engordam muitas vezes demais, adoecem, é para chamar atenção. Elas querem só nutrição de alma. E quanta gente não é vista alimentar alma como? Com açúcar, com coisas processadas, porque elas têm que alimentar essa alma de forma doentia. Comem demais, jogam demais, se viciam em alguma coisa. E a pessoa humana, ele só precisa ser olhado. É isso. E aí tem a frase, né? Se você deixar de ser para caber, não é o seu lugar. É isso. É isso. Então, assim, quando você encontra você e a tua essência, e você tá ali em equilíbrio, corpo, alma e mente, e espiritualidade. Sim. Nossa, é realmente, assim, uma descoberta incrível, né? Mas não é fácil, né? Não é nada fácil olhar pra dentro. Exige bastante, né? Exige muito, olhar pra dor, não é nada simples. Tomar decisões, fazer escolhas que muitas vezes, né? Às vezes é uma escolha difícil, mas que é uma escolha que precisa ser feita. E não é nada fácil, mas é o que eu falo. Os processos, eles são importantes, você precisa, sim, olhar, mas a maioria das pessoas quer botar pra debaixo do tapete, né? Não quero nem ver, não quero nem fazer terapia para não ter que olhar para aquela dor, para não ter que olhar para aquela situação. Mas a gente, uma hora a vida cobra, né? Melhor comprar uma bolsa, fazer mais uma viagem, fazer mais um curso. Duas coisas que eu queria falar com você agora. Primeiro, uma coisa que a gente já conversou, né, nos nossos encontros até aqui, é sobre se perder de si mesmo, né? É um processo, né? Ele não é do nada. Então você falou agora sobre escolhas. O se abandonar e se encaixar naquilo que não é para você, o deixar de ser, não acontece em uma única atitude. Sim. Né? É uma escada que vai se descendo degrau a degrau até que lá no vale da vida, lá na escuridão, você fala: não aguento mais. Sim. E também é uma escolha, né? Ficar ali também é uma escolha. Também é uma escolha. Porque é isso, é ficar num lugar desconfortável também é uma escolha. Eu tô aqui desconfortável, mas eu tô ficando. E a cena da caixa fala isso, assim, vocês ficam nas caixas, nos rótulos, vocês vão ficando, e vocês vão se adequando e se ajustando. E, de fato, a gente vai ficando, né? Porque, às vezes, a gente não dá conta de tomar uma decisão. Mas eu acho que tudo tem seu tempo também. Mas eu acho que você precisa respeitar esse tempo. Por isso que eu digo, esse processo de culpa também. Por que eu não tomei essa decisão antes? Por que eu não fiz? Por que eu não mudei de trabalho antes? Porque às vezes um trabalho adoece uma pessoa também. O quê? E como, né? Porque você não estava pronto ainda para aquilo. Então eu acho que tem um processo aí de apuro também, de você olhar para isso. Eu acho que você tem que respeitar, cada um tem seu tempo. Sim, tempo de cada um. A questão acho que é aceitar o desconforto. Sim. Tem gente que quer anestesiar o desconforto. É entender, peraí, isso tá me incomodando. Eu preciso, de algum momento, resolver. Sim. Não precisa ser naquela hora que você percebe, né? Às vezes acontece na minha esposa comigo algum conflito. Cara, eu preciso dar um sinal pra ela que a coisa não tá legal. Mas eu não vou fazer naquele momento ali, às vezes, porque você vai criar uma guerra ali. Então eu espero um momento melhor. Falo, pô, Bia, aquele dia aconteceu certa coisa. Eu achei que não foi uma palavra bendita naquele momento. Achei que não cabia. E aí, realmente, tal. Ela às vezes não gosta. Daqui a pouco ela espera 1, 2 dias. Então, aquilo que você falou, agora eu entendi melhor e tal. É isso. Então, assim, é importante de reconhecer o desconforto. Não negligenciá-lo. Sim, muito importante. O autoconhecimento é muito sobre isso. E essa cena da caixa fala muito sobre isso, assim, nas metáforas, nas entrelinhas. Fala para essa pessoa, não fique nesse lugar de desconforto, que vale para tanta coisa, né? Tanta coisa. E a gente precisa o tempo todo estar se questionando, né? Eu tenho muito esse processo de questionamento. E eu acho que a gente precisa buscar isso como ser humano mesmo, para evoluir. A gente está aqui para isso, né? Sim. Na antítese dessa permanência no desconforto,
Tem algo também que você me falou que te incomoda, eu quero que você fale um pouco sobre isso, daquele arquétipo da mulher guerreira. Ah, sim. Que hoje se vende muito isso. Muito. Nossa, eu participo de vários grupos e tem mulheres empreendedoras. E, em geral, muitas vêm com aquela bandeira da mulher guerreira. Sim. Quase vestindo colete, metralhadora na mão, vamos explodir tudo. Eu quero a sua leitura sobre isso. A gente falou sobre isso na nossa conversa de briefing. Quero que vale a pena expandir um pouco sobre o outro lado da passividade. Sim. Que é a mulher também que vai querer ir pro Vietnã combater. Como é que é isso? Não, então, as pessoas falam pra mim, ai, como você é guerreira. Eu falo, gente, eu não tô querendo ser guerreira. Guerreira pressupõe guerra, né? Pressupõe luta. Eu não tô querendo guerrear com ninguém, não quero lutar. Agora, eu sou uma mulher, sim, potente. Eu sou uma mulher que tô em busca de mim mesma. Eu estou me conhecendo, eu estou me permitindo. Aí, sim, tô aprendendo. Eu tenho uma filha de 20 anos. Eu aprendo tanto com a minha filha. Eu acho tão lindo ver o processo dela de mulher, né? O florescer dela. E aí, eu vejo que eu estou fazendo novas escolhas e ela está fazendo novas escolhas a partir do exemplo das minhas novas escolhas. E a gente conversou muito sobre isso também, né? Sobre o que a gente traz dos nossos antepassados, sobre a carga, às vezes, de uma família, do feminino de uma família. E quando a gente muda, né? Sempre tem alguém que muda e vira essa chave, a gente começa a mudar a geração que foi e é pra frente, né? Então, assim, eu acho que é uma cura tão bonita do feminino pra todas, né? Então, eu vejo a minha filha hoje mais madura, tomando decisões aos 20 anos que eu não tive coragem de tomar e falo, nossa, que bonito. Fico orgulhosa. Sim, que vitória, né? Que vitória. E aprendo muito com ela. E converso muito e escuto o que ela tem pra me dizer, porque é esse processo mesmo, né? Eu sou mãe, eu tô ali educando, mas eu também tenho muito a aprender com ela. Eu com um filho de 3, né? Que é muito menor. Eu já aprendo um monte de coisa. Eu observo o comportamento, reações. Eu falo, meu Deus, ficou o legado. Eu já imagina com 20, né? Que você já tem 17 a mais aí de... Tem que saber observar, também tem isso, né? Eu preparo para observar. E eu tenho o Rafa também, né? Que é o masculino, que aí eu ensino muito a ele para ter esse olhar pro feminino, porque nós somos 2 mulheres em casa convivendo com ele, né? Então, assim, ele tem esse apuro, ele tem esse cuidado, e eu também fico orgulhosa, assim, de educar um homem que tenha o olhar pro feminino também. Porque eu acho que dentro do homem tá o feminino embutido. Sim. Assim como no feminino também tá o masculino, né? Yin e Yang. Preto no branco, branco no preto. A questão é como você utiliza na dança do dia a dia a potência irada, raivosa às vezes do masculino, ou a escuta, a passividade, a serenidade, a concepção que é do típico feminino. Porque essa mulher também muito yang, essa mulher guerreira, essa mulher que é pau pra toda obra, Mulher Maravilha, eu não quero ser Mulher Maravilha. Cansada, né? Peso nas costas. Outro dia eu tava vendo uma entrevista da Ingrid Guimarães, ela falando, gente, eu não quero mais equilibrar pratinhos, eu tô deixando os pratinhos quebrarem. Porque não dá pra equilibrar tudo, sabe? Alguns vão cair. E a gente vem muito com esse peso de ser a Mulher Maravilha. Não. Quantas mulheres aí estão adoecendo por conta saiu disso? da mulher submissa e de repente tem que ser a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha. Aí realmente... Eu tenho que dar conta da profissional, da mãe, da mulher, que eu tenho que estar sempre bonita, vistosa, gostosa. Então, assim, calma, sabe? Eu sou um ser humano. Então, eu acho que esse pé no freio também e esse autocuidado, porque eu acho que aí passa muito pelo autocuidado de pensar, não, peraí, tem um dia que eu não tô legal e eu vou me respeitar. Hoje eu vou ficar produzir menos, não vou estar tão penteada. Eu, outro dia vi a Mônica Martelli falando que ela comprou um sofá lindo pra sala dela, ela passava correndo pra lá e pra cá. Ela não sentava naquele sofá pra usufruir daquilo, sabe? Ela falou, gente, que isso? Quem disse que eu tenho que fora do lugar aí. O tempo todo proativa? Eu não tenho que ser proativa o tempo todo. Porque a gente se cobra muito isso. Existe essa energia de... né, estamos na fase da produtividade, né? Inclusive não só no feminino. Exatamente. Tem um viés forte do empreendedorismo feminino, mas estamos num momento onde agora o sossego tá virando luxo. Exatamente. Né? O spa agora virou refúgio, né? As cidades desconectadas, os ambientes da natureza. Outro dia eu estava vendo entrevista sobre a nova posição da Anitta, dizendo isso, que ela agora cancelou o show nos Estados Unidos dela e quer ficar agora no retiro e quer meditar. E a Angélica foi também. Então deu uma audiência gigantesca. O pessoal, agora o luxo, então, é o equilíbrio. Né? A busca por menos. Né? O essencialismo, o minimalismo. Perguntas agora para a gente conduzir a reta final. O teatro, né? A peça, virou filme. E nesse momento que nós estamos, né, início de 2025, você está em plena atividade de inscrição do seu curta em festivais. Sim. Já aconteceram algumas apresentações que eu sei
Dá agora uma direcionada em relação à questão do curta. Quais são os próximos passos desse curta? Aonde que é possível encontrar mais informações sobre ele? É a mesma história? O que muda? Então, o curta a gente filmou ele em outubro de 2024, né? A gente teve o apoio e a realização da Secretaria da Mulher aqui de Niterói, né? Uhum. E muito importante para a gente poder trazer essa pauta, poder falar sobre isso. E como eu te falei, é um recorte do espetáculo. Então o curta, ele traz um pouco mais essa descoberta dessa mulher, esse ser, de uma forma mais poética, um pouco mais lúdica, um pouco mais leve. Até a música que é a trilha do filme, o nome da música é Leve, é feita pelo Renato Padeco, é de autoria dele. E é uma música que traz uma leveza. Você pode descobrir esse lugar de leveza em você, né? Então eu acho que o curta é um convite a essa reflexão. E eu já exibi ele no Festival Mulher aqui em Niterói, agora no dia 14 de março. E foi lindo, assim, no final eu recebi o carinho de tantas pessoas que se viram nesse lugar, né? Nessa história contada em 15 minutos, né? É um curta, né? É um curta, mas eu acho que assim, eu conto rapidamente, mas dá pra ver ali nas entrelinhas, nas metáforas e nos gestos e na condução do Chuchuen, que é o nosso diretor maravilhoso, que trouxe a equipe dele, uma equipe incrível, um diretor de fotografia, o Alex Araripe. Então, assim, eu tô com uma equipe muito potente que veio junto comigo, que abraçou, porque o cinema a gente não faz sozinho, a gente tem que acreditar nisso, né? Então, uma equipe que acredita no cinema, acredita no poder do audiovisual. Então, a gente conta essa história rapidamente, mas principalmente um convite a essa reflexão, né? Não dá pra gente esmiuçar muito, contar muito. Então, eu acho que eu convido a refletir e a pessoa vai pra casa pensando naquilo tudo que assistiu, né? Então, eu fiz também uma exibição no Centro Cultural da Justiça Federal, numa mostra de cinema também. Foi agora em abril, inclusive, Foi agora em abril, para pessoas também que estão fazendo seus projetos pessoais, né? E foi muito interessante, no dia da minha exibição, os 3 curtas eram histórias pessoais que as pessoas tinham colocado ali no audiovisual. Então, foi muito bonita a troca, também foi muito especial. E eu tô escrevendo em festivais. Então, no momento, a gente não tá em nenhum streaming, a gente não tá em nenhuma plataforma, porque para alguns festivais eu preciso que seja inédito. Tem previsão de calendário para novas exibições nas salas? Então, a gente está seguindo o fluxo aí. Eu ainda não tenho nada programado para agora. Eu tô realmente mergulhada nos festivais. E, de repente, quem sabe aí um pouquinho mais pra frente, a gente não vai fazer uma nova exibição. Eu gosto sempre de no final, fazer um bate-papo pra gente conversar sobre... Uma mesa redonda. Uma mesa redonda pra conversar sobre o que a gente assistiu. Que legal. Então, em breve... Peça volta ao ar? Então, eu tô com um espetáculo. Esse ano eu completo 20 anos de carreira como escritora. Eu publiquei meu primeiro livro em 2005. Então, esse ano eu tô com alguns projetos. Eu devo trazer essas histórias pro Spotify. Eu quero contar essas histórias. Quero fazer a criança se imaginar em casa. E aí eu tô botando no Spotify porque são histórias para ouvir e imaginar. Porque eu quero tirar um pouco as crianças das telas. Quero fazer com que eles imaginem, né? É verdade. Essa história dentro deles. Então eu tô com esse projeto de, nesses 20 anos, de lançar essas histórias que eu quero contar. Eu tô também com um conto de fado padrinho, provavelmente no segundo semestre. A gente vai fazer o musical novamente, que a gente venceu o prêmio Zilka Salaberry em 2017 como o melhor musical, né? Então a gente deve trazer essa história. E o Bento Vento Bia Ventania, que eu tô reformulando para trazer de volta também essa opereta linda que tem a trilha do Marcelo Sader, que é o meu diretor musical maravilhoso também. No teu Instagram você vai atualizando na tua página. No meu Instagram, quem quiser me seguir, @DaniFritzen escritora. Lá tem todas as novidades, tem poesia. O meu Instagram é repleto de poesia, de frases. Inclusive, eu queria falar uma aqui, posso? Pode falar, com certeza. Quero falar uma poesia para vocês. Tudo que eu tenho é o que eu sou. Tudo que eu sei, já não sei, estou aprendendo. Tudo que eu penso, escrevo, reescrevo e penso. Sou moinho, sou vento, sou feita em movimento. Adoro silêncios que se declaram, olhares que falam, abraços que calam. Sou menina, sou mulher, sou porque der e vier. Agora, se você não me vê como sou, não me julgue, aceite, respeite. Faço escolhas feitas de sonhos, planto sementes de amor, colho algumas lágrimas,
mas muitos sorrisos. Ai, desabrocha em flor. Agora, se ousares colocar um ponto em mim, não te atrevas, sou reticências sem fim. E aí eu falo de reticências porque somos reticências, né? No mundo de tantos... Não acaba. Então eu acho que tudo que a gente conversou aqui, né, fala sobre isso. Esse processo de autoconhecimento é esse processo de reticências. Reticências. Para encerrar, 3 pinga-fogos, assim. Quais são as obras suas preferidas? 2, de cima dessa mesa aí, para o nosso diretor poder mostrar em zoom. Vamos. 3 obras preferidas. Olha, gente, não tem jeito. Vento, Bia Ventania, eu amo. É uma obra muito especial para mim. Inclusive, foi escolhido em 2023... no PNLD, foi selecionado pelo PNLD 2023. Então é uma obra que vai para várias escolas municipais. Então, assim, para mim é muito especial. Essa história é muito especial. Vento, Bia Ventania. E eu sei a história de onde veio, lá da Argentina. Exatamente. Eu vi os bonequinhos numa feira na Argentina. Quando eu olhei, os bonequinhos estavam soltando pipa. Eu olhei e pensei, Bento, Vento, Bia Ventania. Guardei o nome, fui para casa, escrevi a história numa noite. Caramba. E aí entreguei pro mundo. Segundo livro, eu vou falar de Poeira em Flor. O mais recente, né? Que é o mais recente. Eu adorei a história. É um livro que fala de esperança mesmo. É uma menina que quer fazer flor crescer em pleno sertão, né? Então, às vezes, num ambiente que a gente acha que a gente não pode produzir, que a gente não pode florescer, a gente pode. Então, assim, fala sobre semear amor, sobre sementes de amor. E eu acho que a gente está vivendo esse tempo, né? O amor é a maior energia do universo. Então, vamos semear amor, gente. Perfeito. Vamos plantar amor, colher amor. Colher amor, você semeia e você colhe. Exatamente. Aliás, na loja da vida só se vende sementes. Quais você está comprando para sua vida hoje, né? Quais você está comprando? Segunda pergunta que eu quero fazer a você. 3 pessoas que mais te apoiaram na tua caminhada profissional para você chegar aqui hoje com essa visibilidade, autoridade e reputação que você está construindo. Então, a minha mãe foi uma pessoa... Minha mãe não faz mais parte desse mundo, está em outro plano espiritual, mas é uma pessoa muito inspiradora, me deu uma educação maravilhosa, me apresentou esse mundo do teatro, me colocou nas artes, para fazer arte, para escrever. Então, a minha mãe abriu essa porta para mim. A minha mãe ilustrou um dos meus livros, alguns dos meus livros, e ela fez em tecido essa ilustração. Então, assim, é uma pessoa que tá sempre comigo e é inspiração para mim, para sempre, amor para sempre. Os meus filhos são inspirações para mim. Eu contava histórias para eles, então eles me inspiram. Eu tenho 2 sobrinhas também, a Natália e a Gabi. A Gabi tá com 8 anos de idade, uma sobrinha, eu me vejo muito nela. A Gabi tá começando a escrever roteiros e inventar histórias. Então é tão bonito ver se desabrochar nela e poder conversar com ela sobre tudo isso, apresentar esse universo mágico para ela. Então, falei mais de 3 pessoas aí, né? Não, 3 grupos, né? Filhos, sobrinhas. Filhos, sobrinhas, minha mãe. E alguns amigos aí, as pessoas que passam pela minha vida, músicos e pessoas que compram o meu projeto e que estão aí comigo, me ajudando a construir essa trajetória linda. Renato Badeco, Marcelo Sader, Angélica Crispino, Mário Neto, meu parceiro, meu alter ego, que faz comigo o espetáculo adulto, que fez comigo o curta. Enfim, pessoas que vão me abraçando aí ao longo da minha trajetória. E finalmente, se a gente consegue voltar aí no tempo 30, 35 anos, anos 90, e você hoje, com a sua sabedoria e maturidade, encontra com você com 15, 20 anos. Que conselho você acha que seria bom você dar para você se você tivesse essa possibilidade? Nossa, me deu até vontade de... Me emocionei agora. Se eu encontrasse a minha menina de 15 anos, eu ia falar para ela, Dani, somos do tamanho que sonhamos. Então, sonha grande e vai ganhar o mundo. Voa. O mundo é seu. Obrigado pela sua presença, por aceitar o convite. Sucesso nas suas obras, nas escolas, nos palcos, nas suas palestras e nos editais que você está se submetendo para poder divulgar agora no audiovisual mais e mais milhares de pessoas para assistir. Isso aí, fazer tudo isso acontecer. É isso aí. Parabéns pela perseverança e muito sucesso, viu? Muito obrigada por essa oportunidade de falar do meu trabalho, por me enxergar nesse lugar tão especial que eu tô
cada vez mais botando meu pezinho e me sentindo pertencente desse lugar que eu vim ocupar no mundo, né? Semente de luz. Semente de luz, que foi a foto que estava ali. Poeira de estrela. Poeira de estrela. É a foto que a gente encerra esse programa. É isso. A você que está aqui, muito obrigado pela sua audiência. E até o próximo programa. Tchau! Eu falava assim, já deu, né? Vai fazer um concurso público. Faz a prova do Ministério do Início das Contas. Vai fazer um concurso público, já deu pra você, já escreveu os livros. E assim, como se isso tivesse um fim pra mim, né? E na verdade, eu falo da missão de alma. A minha missão de alma é essa. Eu vim entregar histórias pro mundo. Como é que eu vou fazer concurso público, né? Não dá. Essa é a missão.